Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do Brasil. Confira na edição de hoje. 6º Batalhão da Polícia Militar prende 3 homens por porte ilegal de arma de fogo em Rio Grande. Tiroteio na Vila Mangueira resulta em uma morte. A vacinação pediátrica contra a Covid-19 começou em Rio Grande. Porto Histórico do Rio Grande começa a ser revitalizado. A recuperação da Rua Riachuelo é um dos projetos contemplados no programa Avançar no Turismo. O preço médio do aluguel residencial no Brasil avançou em 2021. Em 2021, o nível de endividamento médio das famílias foi maior em 11 anos. Essas informações você acompanha agora no Informe Região. Na noite de terça-feira, o 6º Batalhão da Polícia Militar fazia um patrulhamento tático móvel quando abordou um carro suspeito. Confira agora. Na noite passada, policiais militares da Força Tática do Rio Grande abordaram um veículo Ford Ka da cor preta na BR-392, bairro Barra. Foram localizadas e apreendidas 3 pistolas e 2 revólveres. Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados a exames de lesão e após a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito dos 3 homens. Um tiroteio ocorrido nesta madrugada na Vila Mangueira resultou na morte de um homem. De acordo com as informações da Brigada Militar, 2 carros teriam participado da ação e feito disparos de arma de fogo em direção a algumas pessoas. 2 pessoas foram socorridas e um homem de 18 anos morreu a caminho do hospital. A Polícia Civil investiga a ocorrência. As crianças começam a ser vacinadas contra a Covid-19 hoje, aqui em Rio Grande. Foram recebidas 1.033 doses da vacina Pfizer. Confira a reportagem e tire um print dos locais da vacinação. A vacinação pediátrica contra a Covid-19 começou em Rio Grande. Inicialmente, estão disponíveis 1.033 doses da vacina Pfizer. Podem receber o imunizante crianças com 11 anos e que tenham comorbidades e deficiências. Para a aplicação da primeira dose, as crianças não podem ter outra vacinação nos últimos 15 dias. Para a vacinação pediátrica, é necessário apresentar identidade, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação da criança, além do termo de consentimento disponível no site da Prefeitura. A vacinação vai até sexta-feira, na Unidade Básica de Saúde do Cassino, das 8h30 até as 11h30 da manhã, no Posto 4, no centro de Rio Grande, das 14 até as 17 horas, e nos shoppings do Rio Grande. A vacinação acontece das 14 até as 17 horas. A recuperação da Rua Riachuelo é um dos projetos contemplados no programa Avançar no Turismo. Vamos ver agora a reportagem. Porto Histórico do Rio Grande começa a ser revitalizado. A recuperação da Rua Riachuelo é um dos projetos contemplados no programa Avançar no Turismo. O governador anunciou que o valor investido será de 131 milhões de reais. A solenidade foi realizada no Porto de Porto Alegre. O projeto de recuperação da Rua Riachuelo faz parte da revitalização do Porto Histórico. Foi apresentado e levado à apreciação da equipe do governo do estado e foi um dos escolhidos nesta primeira etapa. O prefeito municipal, Fábio Branco, caracterizou a aprovação do projeto como um passo muito importante para que fosse possível tirar esse projeto do papel, uma obra considerada estruturalmente e de valorização do centro histórico. São investimentos que vão qualificar espaços que têm esta vocação para o turismo, então parques, prédios e centros históricos, também qualificação de acesso dos turistas a pontos que são relevantes para o turismo, então em estradas e qualificação
de ruas em municípios que são importantes para dar o conforto que o turista deseja para poder ter uma boa experiência e, assim, estimular o desenvolvimento do Estado a partir do turismo. A gente está falando de 131 milhões de reais. Então, é um investimento histórico que a gente está fazendo para que o Estado desenvolva ainda mais a sua vocação turística e, a partir disso, tenha emprego e renda para mais gaúchos nessa indústria sem chaminés que a gente chama como turismo é. O nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 2021 apresentou o recorde do total de endividados, registrando uma média de 70,9% das famílias brasileiras, enquanto dezembro alcançou o patamar máximo histórico, com 76,3% do total de famílias, de acordo com o levantamento. As famílias recorreram mais ao crédito para sustentar o consumo, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na avaliação por faixa de renda, o endividamento médio das famílias com até 10 salários mínimos mensais aumentou 4,3 pontos percentuais, chegando a 72,1% do total. Na faixa de renda superior, acima de 10 salários mínimos, o indicador aumentou ainda mais, 5,8 pontos percentuais, e fechou em 66% das famílias. Na comparação com 2020, das 5 regiões do país, apenas o Centro-Oeste apresentou queda do índice. O Norte registrou estabilidade e o Sudeste teve o maior aumento, seguindo pelo Sul e o Nordeste. Na direção oposta dos indicadores de endividamento, no último ano, os números de inadimplência apresentaram queda. De acordo com a pesquisa, o percentual médio de famílias com contas ou dívidas em atraso diminuiu 0,3 pontos percentuais na comparação com 2020, chegando a 25,2%. O preço médio do aluguel residencial no Brasil avançou em 2021. As famílias que tentaram alugar um imóvel para morar viram o preço das locações subir em média 3,87% ao longo do ano passado. De acordo com o índice FIPE-ZAP, que acompanha o comportamento do preço médio do aluguel de imóveis residenciais, a alta foi registrada em 25 cidades brasileiras. A variação veio após 6 altas seguidas do indicador, que fechou dezembro com elevação de 0,8% do valor cobrado pelas locações. O resultado do último mês do ano corresponde a uma aceleração em relação às altas apuradas em julho de 0,13%, agosto 0,37%, setembro 0,52%, outubro 0,57%, e novembro 0,66%. E mesmo com a valorização do preço das locações, o índice fechou 2021 com uma evolução inferior àquela registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial e ficou em 10,6%, e pelo IGPM, usado na maioria dos reajustes de aluguel, que saltou 17,78% durante o ano passado. Diante da alta, o preço médio da locação encerrou o mês de dezembro em R$ 31,51 por metro quadrado. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.